Vamos agora resolver questões a respeito de direito internacional, direito internacional público, como também direito internacional privado. Inicialmente, teremos ali o foco direcionado para o direito internacional público. Então vamos olhar o que nós temos em relação a esse tema nas nossas questões. Então vamos lá. Aqui eu quero que você preste bastante atenção no fato de que muitas questões cobram a literalidade das convenções, a literalidade da Constituição Federal, a literalidade de alguns pactos. Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação à literalidade tão só. Cobra aqui entendimento jurisprudencial aprofundado ou doutrinário, não. Somente o que há no texto desses instrumentos normativos. Vamos à primeira questão que nós temos no quadro. Vou abrir ela toda. Fica mais fácil para você visualizar. É isso. Em dezembro de 2009, o Brasil promulgou a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, por meio do Decreto 7.030. A Convenção codificou as principais regras a respeito da conclusão, entrada em vigor, interpretação e extinção de tratados internacionais. Tendo por base os dispositivos da Convenção, assinale a alternativa correta. Portanto, questionamento a respeito da Convenção de Viena, que trata do direito dos tratados. Aliás, importante que você conheça essa convenção, importante que você acesse e busque a leitura desta convenção, pois ela é muito cobrada nas nossas provas. Vamos lá, vamos analisar cada um dos itens que nós temos. Primeira alternativa. Para fins da convenção, tratado significa acordo internacional concluído por escrito entre estados e ou organizações internacionais. Vamos dar uma olhada em relação a esse tema. O que nós temos na convenção? Olha o que tem ali na linha A. Para fins da presente convenção, considera-se tratado. Tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento único, quer conste de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a denominação específica. Então o que a gente percebe, eu vou voltar aqui, vamos analisar novamente a alternativa. Para fins da convenção, tratado significa qualquer acordo internacional? Não, não é qualquer acordo internacional. Voltamos ali, olha. Trata-se de um acordo internacional concluído por escrito entre estados e regido pelo direito internacional. Portanto, a expressão qualquer acordo internacional torna o item errado. Alternativa B. Os estados são soberanos para formular reservas, independentemente do que disponha o tratado. Vamos observar o que tem aqui a respeito da reserva. Olha o que tem na letra D. Reserva significa declaração unilateral, qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação a este Estado. Então, por exemplo, o Brasil ele pode assinar um tratado, ele pode ser signatário de um tratado. Entretanto, exclui a incidência de uma cláusula que tem ali naquele tratado, de um artigo que há naquele tratado. Então, na hora que o Brasil firma esse compromisso, ele bota uma reserva. Ele passa a compor aquela convenção, entretanto, ele impõe uma reserva no que se refere a uma certa cláusula, a um certo artigo. Isso é possível. Mas observemos o que eu tenho aqui ainda em relação a essa reserva ali na Convenção de Viena. Artigo 19º. Um Estado pode assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir e formular uma reserva, a não ser que, a reserva seja proibida pelo tratado. Então o tratado pode proibir uma reserva. Ou seja, o tratado estabelece, olha, ou você adere a tudo que está aqui, ou não adere. Portanto, não se admite reserva. O tratado ele pode proibir a reserva. Letra B. A não ser que o tratado disponha que só possam ser formuladas determinadas reservas, entre as quais
não figura aquela reserva em questão. E a letra C, a não ser que, nos casos não previstos nas alíneas A e B, a reserva seja incompatível com o objeto do tratado. Portanto, eu preciso observar o que há no tratado para ver se admite a reserva ou não. Vamos então agora observar novamente o que nós temos na questão. Vou voltar aqui na letra B. Os estados serão soberanos para formular reservas, independentemente do que disponha o tratado. Errado. O tratado tem que admitir a possibilidade de reserva. Alternativa C. Um estado não pode invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas por um tratado internacional devidamente internalizado. É o que nós temos ali no artigo 27 da Convenção de Viena. Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Ponto. Aqui nesse dispositivo, ele traz ali um problema sério em relação à ordem jurídica interna de um determinado país. Se o país adere a um tratado e assume aquele compromisso internacional, o que ele está falando para os signatários daquele tratado, para os parceiros daquele tratado? Está dizendo, olha, fique tranquilo, esse tratado será cumprido por mim, independentemente do que eu tenho no meu regimento interno, no meu ordenamento jurídico interno. Isso significa que o tratado não poderá ser revogado por uma lei, pois, se fosse, ora, o compromisso nada valeria. Como é que eu iria assumir um compromisso internacional sabendo que aquele compromisso pode ser revogado por uma lei no meu regime jurídico interno, no meu ordenamento jurídico interno? Então, eu tenho essa regra incerta no artigo 27, que estabelece exatamente isso. O Estado que assumiu o compromisso não pode descumprir o que tem no tratado e alegar que está fazendo, levando em conta o que há no regime jurídico interno, no ordenamento jurídico interno. Então, observando isso, a gente pode dizer sim que o gabarito da nossa questão ali é a alternativa C. Mas vamos observar a alternativa D, o que nós temos. Os tratados que conflitem com uma norma interpretativa de direito internacional geral têm sua execução suspensa até que norma ulterior de direito internacional geral, da mesma natureza, derrogue a norma imperativa com ela conflitante. Vamos ver o que nós temos em relação a esse tema. Vou voltar aqui, ó. É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de direito internacional geral. Ponto. Então ali é nulo, não quer dizer que ele será suspenso. Então o gabarito da nossa questão é a alternativa C. Vamos lá, vamos à próxima questão que nós temos, vamos ver o que nós temos em relação a ela. Aqui eu consigo manter ela no quadro todo, dá para a gente trabalhar dessa maneira. Em razão de sua natureza descentralizada, o direito internacional público desenvolveu-se no sentido de admitir fontes de direitos diferentes daquelas admitidas no direito interno. Que fonte entre as listadas a seguir não pode ser considerada uma fonte de direito internacional? Tratado é. Decisões de tribunais não. Costumes são. E os princípios gerais de direito também. Então, levando em conta o que nós conhecemos quanto às fontes de direito público, aqui nós temos as fontes primárias, tratados, costumes e princípios gerais de direito. Evidentemente que a gente irá perceber que o gabarito da questão é a letra B, já que as decisões dos tribunais constitucionais dos estados não constituem fonte do direito internacional público. Tá bom? Vamos à próxima questão, então. Em relação aos tratados, acordos e convenções no âmbito do direito internacional, assinale a opção correta. Tratado é todo acordo internacional concluído apenas entre estados e regulado pelo direito internacional. Errado. Quando a gente pega o conceito de tratado, apesar da Convenção de Viena falar somente de estados, a gente pode dizer que os tratados constituem uma convenção, obviamente, instituída por meio de um documento escrito entre estados ou entre estados e organismos internacionais, por exemplo, ONU, OMC. Portanto, quando fala ali
apenas entre estados, o item se torna errado. Letra B. A extinção de um tratado por abrogação ocorre sempre que a intenção terminativa emana de uma das partes por ele obrigados. Vamos observar o que nós temos aqui em alguns pontos. Primeiro vamos falar da denúncia, tá? A alternativa não fala da denúncia, mas é importante trazermos à baila a denúncia. A denúncia, na Convenção de Viena, deve ser entendida da seguinte maneira: como um ato unilateral, por meio do qual um partícipe de um dado tratado exprime a vontade firme de deixar de fazer parte do compromisso internacional. A mesma difere da abrogação. Ponto. Agora, eu quero que você entenda o seguinte, vamos lá. Os tratados, a gente sabe que podemos ter tratados bilaterais, onde eu tenho somente 2 estados, por exemplo, participando, e eu tenho tratados multilaterais. Então, eu tenho tratado bilateral e tratado multilateral. Quando se fala da denúncia, é a possibilidade de um desses integrantes deixar de fazer parte do pacto. Ele pode sair. Então, é possível que eu tenha a denúncia, ou seja, um dos integrantes sai, deixa o tratado. Isso é possível desde que haja cláusula que permita esta saída sem que o tratado se extinga, sem que ele acabe. Ele pode seguir com a retirada de um dos integrantes. Quando se tem essa denúncia, ali eu estou afirmando que nós temos uma hipótese de retirada voluntária de alguém de dentro desse tratado, do compromisso que eu tenho assumido, tá bom? Agora, olha que interessante que surge a abrogação. A abrogação é a extinção do tratado, a extinção da convenção, levando em conta a saída de alguns estados que compõem o tratado. Então, neste caso, a abrogação ocorre quando alguém sai e essa saída passa a ser a causa da extinção do tratado. Isso, obviamente, eu posso ter também como uma cláusula incerta ali no tratado. Óbvio que nós teremos ali, quando todos abrem mão de fazer parte do tratado, o tratado se extingue. Aí eu tenho a abrogação também, tá bom? Então é isso que nós encontramos. Vamos voltar à nossa questão, então. Vamos voltar a ela. A questão, o tema que nós estamos vendo é a letra B. A extinção de um tratado por abrogação ocorre sempre errado. Que a intenção terminativa emana de uma das partes por ele obrigadas? Errado. Muitas vezes eu tenho a saída e o tratado ele não se extingue. Letra C. A Convenção de Viena destina-se a regular toda a legislação relacionada com organizações internacionais? Vamos olhar o que nós temos aqui adiante, olha. Primeiro vamos ver essa observação quanto à abrogação. A abrogação é o ato de extinção de um tratado, pode se dar por vontade de todos os integrantes ou parte deles, ou ainda por apenas um deles, bastando que o tratado preveja essa possibilidade. E a denúncia não extingue, tá? Agora, vamos dispensar atenção ao artigo 5º da Convenção. A presente Convenção aplica-se a todo tratado que seja instrumento constitutivo de uma organização internacional e a todo tratado adotado no âmbito de uma organização internacional, sem prejuízo de quaisquer normas relevantes da organização. Ponto. Então, o que nós vamos perceber aqui? Organizações internacionais são instituídas por meio de tratado. Então, o tratado é o instrumento por meio do qual eu tenho ali a criação de uma organização internacional. Agora, preste atenção. Obviamente que o tratado não irá regular todas as relações jurídicas estabelecidas pela organização. E também a Convenção de Viena não irá regular todas as relações jurídicas estabelecidas pela organização internacional. Então, a Organização de Viena, ela regerá sim os tratados que cria a organização internacional quanto às relações jurídicas dessa organização internacional. Entretanto, deixa bem claro que outras normas eu posso ter a reger as relações jurídicas estabelecidas
por essa organização internacional. É exatamente o que eu tenho na parte final desse artigo, onde diz, sem prejuízo de qualquer norma relevante da organização. Vamos voltar à questão para a gente prestar bastante atenção na alternativa. Letra C. A Convenção de Viena de 60... Opa, perdão, não coloquei para você, né? Vou colocar lá. Letra C. A Convenção de Viena destina-se a regular toda a legislação relacionada com as organizações internacionais? Errado, porque eu tenho certas normas que regem outras relações, e é o que eu encontro aqui na parte final do item, aqui embaixo, sem prejuízo de qualquer outra norma relevante. Portanto, o item está errado. E aí, para a gente solucionar essa questão, para solucionarmos a questão, o gabarito é a letra D. Ali na letra D está dito, o Brasil submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. E é exatamente o que nós encontramos no artigo 5º, parágrafo 4º, artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Portanto, gabarito da questão, letra D. Vamos à próxima questão. A declaração unilateral de um Estado, visando excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições de um tratado internacional, é denominada ponto. Muito cuidado, olha. A denúncia é uma declaração unilateral onde o Estado se manifesta com a vontade firme de sair daquele pacto, sair daquela convenção. Isso é denúncia. Quando essa saída leva à extinção do tratado, porque há uma cláusula dizendo, olha, se um dos integrantes se manifestar firmemente que pretende sair, o tratado se extingue. Isso é abrogação. Agora, a denúncia é a saída sem que haja a extinção do tratado. Mas não é disso que está tratando a questão. A questão está falando, olha, o Estado pode, de forma unilateral, estabelecer alguma reserva no sentido... Estabelecer alguma reserva, exatamente isso, no sentido de excluir a incidência de um artigo, de uma norma que eu tenho naquele tratado. É possível isso? É. E aí eu tenho uma reserva, exatamente isso. Então, olha, o que nós temos ali na nossa questão, vamos observar novamente o comando. Declaração unilateral do Estado, visando excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições de um tratado, é denominado reserva. Olha o que nós temos ali. Na parte final, na linha D de dado. Reserva significa uma declaração unilateral, qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado, em sua aplicação a este Estado. Portanto, a reserva é exatamente o que eu tenho na nossa questão. Gabarito é a reserva. Na sequência, assinale a assertiva correta. Vamos analisar cada um dos itens que nós temos aqui. Vamos lá. Primeiro item que temos. Os tratados internacionais, segundo o entendimento jurisprudencial brasileiro, possuem status de emenda constitucional? Observe que a questão está perguntando segundo a jurisprudência brasileira. Nós sabemos e nós trabalhamos bastante quando falamos da parte teórica a respeito do status dos tratados na nossa ordem jurídica. Para a doutrina majoritária, os tratados têm uma posição acima da lei. Portanto, no mínimo, teria supralegalidade. Se for de direitos humanos, tem natureza constitucional. Então, os tratados internacionais comuns seriam dotados de supralegalidade. Isso para a doutrina majoritária. A jurisprudência, entretanto, ela não caminha desse modo. Para o STF, os tratados internacionais de direitos humanos que são aprovados, levando em conta o regramento para aprovação de emenda constitucional, ou seja, aprovados nos moldes do artigo 5º, parágrafo 3º, ingressam na ordem jurídica
como emenda à Constituição. Os tratados de direitos humanos que tenham ingressado na ordem jurídica sem observar esse quórum qualificado são dotados de supralegalidade. E os demais tratados ingressam na ordem jurídica como lei, como uma lei ordinária. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E é o que a questão nos traz. A questão está nos cobrando exatamente isso na letra A. Qual é o entendimento jurisprudencial? Levando em conta o entendimento jurisprudencial, eu tenho essa estrutura. Para o Supremo Tribunal Federal, para a jurisprudência, nós temos no ápice, Constituição e Tratados de Direitos Humanos aprovados nos moldes do artigo 5º, parágrafo 3º. Abaixo, mas dotados de supralegalidade, os Tratados de Direitos Humanos que não foram aprovados respeitando o quórum qualificado. E abaixo desse, juntamente com as leis, nós temos os tratados comuns. Portanto, os tratados internacionais são dotados de legalidade e não de supralegalidade. Então, vamos voltar à nossa questão para a gente ver ali, vamos voltar um pouquinho aqui, a letra A. Letra A. O tratado internacional, segundo entendimento do jurisprudencial brasileiro, possui status de emenda constitucional? Não. Item está errado. Eles têm status de lei. Agora, vamos à próxima alternativa. A Constituição admite a submissão de nacionais à jurisdição penal internacional, a cuja criação o país tenha manifestado adesão? Vamos observar o que eu tenho no artigo 5º, parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Portanto, se eu pego a nossa questão, o gabarito é letra B. Mas vamos à letra C. Em hipótese alguma será concedida a extradição de brasileiro? Errado. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Olha o artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. E a questão, ela trata de maneira absoluta, falando, olha, letra C, em nenhuma hipótese será admitida ou concedida a extradição de brasileiro? Errado. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Letra D. A competência para celebrar tratados, convenções e atos internacionais é exclusiva do presidente da República e estão sujeitas ao referendo do Congresso Nacional. Não é exclusiva, é privativa. Observe a redação que nós temos no artigo 84. Compete privativamente ao presidente. Não é uma competência exclusiva. Além disso, só estará sujeita a... Presta atenção, só estará sujeito à aprovação do Congresso Nacional em relação aos atos internacionais se acarretarem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. A questão fala ali, olha, competência para celebrar contratos, celebrar convenções e atos internacionais é exclusiva do presidente? Não, é privativa. Estão sujeitas ao referendo do Congresso Nacional? Sim, todo tratado está, toda convenção está, mas nem todos os atos internacionais. Somente os atos internacionais gravosos ao patrimônio nacional. Isso levando em conta a redação constitucional. Portanto, o gabarito, alternativa B. Vamos na sequência. Vamos à próxima questão. A competência para resolver definitivamente sobre tratados, acordos e atos internacionais que acarretem, encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional é de quem? Essa ficou fácil. Basta observarmos o artigo 49, inciso 1º da Constituição, é a competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos e atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Portanto, letra A é o gabarito, tá bom? Perceba você que são questões que cobram aqui a literalidade dos tratados, a literalidade da Constituição, a literalidade da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Portanto, a gente tem que prestar bastante atenção exatamente nisso, na literalidade desses dispositivos, tá bom? É isso aí.